Olha, está acontecendo agora a sessão de julgamento do pedido de cassação do vereador Wilson Pinheiro. O parecer final da comissão processante só foi apresentado aos demais parlamentares hoje, antes da sessão. O Flávio Soares está na Câmara Municipal e tem as informações ao vivo pra gente. Flávio, como é que está a movimentação por aí? Bom dia. Olá, Rafael. Bom dia para você e bom dia a todo mundo que acompanha o Balanço Geral. A gente acompanha, sim, a sessão de julgamento que começou por volta de 10h30 da manhã. Como você disse, antes dessa sessão de julgamento, que avalia o pedido de cassação do vereador Wilson Pinheiro, foi apresentado a todos os parlamentares aqui presentes o relatório final da comissão processante. 2 denúncias foram avaliadas, só que as 2 foram consideradas improcedentes pela relatora, que é a Gláucia da Saúde. Isso, claro, que vale o resultado final entre os 3 membros da comissão. A relatora, o membro que é o vereador Eduardo e também a presidente Michele Bretas. Só que a presidente, ela foi contrária a essa decisão tomada pelos demais participantes da comissão processante. E ela fez questão de utilizar aqui o microfone do plenário, que está sendo improvisado aqui na sala de reuniões, Pedro Buxim, na Câmara Municipal, para dizer por que ela era contrária a esse parecer que foi dado pela relatora, da improcedência ou da não continuidade do processo de cassação. É importante destacar que o vereador Wilson Pinheiro, ele responde por 2 denúncias. A primeira delas é o uso da estrutura do poder legislativo e tráfico de influência em proveito contrário ao interesse público. De acordo com a comissão, foi considerada aí inexistência de provas suficientes para dar continuidade a esse processo. E a segunda delas é a adulteração da ata e contratação de escritórios sem licitação. É importante, Rafael, nesse caso, foi colocado a insuficiência de provas para que essas denúncias não seguissem. Só que, de qualquer forma, elas seguem sim e vão à votação por todos os vereadores aqui presentes. E é necessário 2/3 dos votos dos 27 parlamentares, ou seja, 18 votos, para que a denúncia seja considerada procedente pelos vereadores aqui presentes. Então, independentemente do que foi dito pela comissão, as denúncias elas seguem. Nesse exato momento, os vereadores usam a palavra, que é um direito garantido por lei, de até 15 minutos para cada parlamentar, como também ao denunciado, para apresentar explicações, colocar comentários e fazer considerações em relação ao relatório, como também a ação que foi movida, essa cassação que acontece desde dezembro do ano passado. Agora o vereador Tiago Fernandes faz uso da tribuna e outros colegas já fizeram também, questionando esse parecer não favorável da comissão em relação à continuidade do processo de cassação. Em seguida, o indiciado, que é o vereador Wilson Pinheiro, e o seu representante legal, o advogado dele de defesa, tem até 2 horas para se manifestarem, para falarem sobre tudo que está sendo dito aqui pelos vereadores. E só depois o presidente da casa leva à votação as 2 denúncias que foram apresentadas. E aí sim, se em uma delas, pelo menos, tiver 18 votos pela continuidade, o vereador Wilson Pinheiro é cassado do seu mandato, Rafael. Certo, Flávio Soares acompanhando os detalhes, Câmara Municipal de Uberlândia e, claro, o nosso jornalismo acompanhando essa sessão de julgamento. Os vereadores agora estão utilizando aí o espaço para fazer as suas argumentações, como explicou muito bem o Flávio, espaço que, inclusive, é respeitado por lei. E, claro, o nosso jornalismo está acompanhando tudo de perto. E, Flávio, por favor, fique atento, qualquer novidade, você volta a participar ao vivo aqui no nosso Balanço Geral. Agora, já pensou sair de casa e dar de cara com uma carreta fazendo uma baliza em cima da sua calçada? Essa é a rotina de alguns moradores do bairro Jardim das Palmeiras, aqui em Uberlândia. E cansados, eles pedem alguma providência, que alguma coisa seja feita. A Ellen Vilela tem as informações em relação a esse caso, que infelizmente tem prejudicado muitos moradores e até acidentes estão acontecendo por lá, né, Ellen? Bom dia para você. Sim, Rafael, bom dia para você, bom dia a todos. São vários flagrantes. E esses flagrantes de perigo para os moradores, viu? Tem flagrante de carreta subindo na calçada, no passeio, para fazer a baliza e entrar na garagem de um hipermercado. Isso acontece na Rua dos Tucanos, do bairro Jardim das Palmeiras, no setor oeste aqui de Uberlândia. Os moradores desesperados, eles fizeram vários vídeos e mandaram para a nossa produção. Eles pedem providências da Secretaria Municipal de Trânsito.
Primeiro, Rafael, porque esses caminhões estão fazendo essas balizas nas calçadas, os pedestres não conseguem passar, todo mundo tem medo. Quando os caminhões fazem as balizas, tem motociclista que não quer esperar. O que ele faz? Sobe na calçada para desviar da baliza, do trânsito que está pesado ali. E também esse trânsito, que é esse local aí que é de via de mão dupla, o que acontece? As pessoas passam ali, às vezes tem que parar para uma manobra ou outra e acontecem acidentes. Os moradores disseram à nossa equipe que tem medo até de ficar na porta das casas, porque o número de veículos aumentou muito nos últimos meses. Eles sabem que existem essa questão do desenvolvimento do bairro, grandes empresas vão para lá, mas eles não querem ser prejudicados quanto ao trânsito e também quanto à segurança, viu, Rafael? Tá certo, Ellen Vilela trazendo as informações. Olha só quantos flagrantes para você que acompanha o nosso Balanço Geral. Isso são imagens de câmeras de segurança. E cansados, olha essa estrutura que foi colocada na calçada aí pelos moradores. Já já é assunto que eu vou trazer aqui no nosso Balanço Geral. E você participe, porque aqui o povo tem vez e voz. Olha, foi deflagrada hoje a Operação Quem Viver Verá. A operação tem como objetivo desmantelar um milionário esquema de sonegação de tributos comandado por corretores de milho, soja e feijão, envolvendo dezenas de empresas. Quem tem as informações sobre esse assunto é o nosso repórter Elcio Fonseca. Elcio, bom dia para você. Oi, Rafael, bom dia para todos. Essa operação acontece hoje em várias cidades aqui da nossa região e também no país como um todo, viu? A operação envolve as receitas estaduais e federais, Ministério Público e também polícias civil e militar. Mandados de busca e apreensão são cumpridos hoje aqui na nossa região. Olha só, em Ibiá, João Pinheiro, Paracatu, Unai, Patos, Patrocínio, São Gotardo e Uberlândia, além de cidades de outros 7 estados e do Distrito Federal. Uma operação aí de combate à sonegação de impostos na comercialização de grãos, da produção agrícola, especialmente na comercialização de feijão, milho e soja, como você citou aí. Agora, são 23 alvos, só nessas cidades aqui da nossa região que eu citei. No país todo são mais de 100 alvos aí de mandados de busca e apreensão que são cumpridos hoje, portanto, desde as primeiras horas da manhã. Segundo as investigações, existia um polo de empresas de fachada criadas para emitir notas fiscais frias de grãos. E então, essa é a terceira fase hoje dessa operação, que começou em 2017. Hoje o foco são cerealistas, que fazem a ligação entre os produtores rurais e os cerealistas. Aliás, o foco hoje são os corretores, que fazem a ligação entre os produtores rurais e os cerealistas, que são os beneficiários finais desse esquema. A estimativa é que as fraudes nos fiscos tenham tido movimentação de R$1 bilhão por ano aí, com a sonegação desses impostos da comercialização agrícola, Rafael. 1 bilhão, 1 bi por ano. Você já pensou o que a gente podia fazer no nosso país com 1 bi por ano? Isso tudo sendo sonegado. Essa operação continua, daqui a pouco novas informações. E a alta do dólar pode alterar o preço do nosso café da manhã. É que 60% da matéria-prima do pãozinho francês é importada e o preço do pão pode subir. Kelso Venâncio tem as informações ao vivo no nosso Balanço Geral. Tá tudo caro e até o pãozinho, hein, Kelson? Boa tarde. Pois é, meu amigo Rafa, boa tarde para você também, boa tarde aos nossos queridos amigos telespectadores, amigos do Balanço. Olha que notícia que pode se tornar ruim nos próximos dias, né? Pessoal aí, os donos de padaria, eles seguram o máximo possível, mas está difícil, segundo aí a associação que cuida desta área aqui em Minas Gerais. Para se ter uma ideia, Rafael, o dólar está nesse momento sendo comercializado a R$ 4,67. Mas ontem a gente viu aí nos meios, nos meios de jornalismo, né, as notícias de quedas nas bolsas de valores aqui no Brasil, 12% de queda, que fez com que o dólar disparasse para R$ 4,74, um índice histórico aqui no Brasil, né? E com isso, esse aumento na moeda americana, isso influencia no pãozinho francês que a gente come todo dia. Aí quem está em casa pergunta, mas por quê? O que tem a ver a alta do dólar com o pãozinho do café da manhã? É porque 60% da matéria-prima vem de fora, é importado, ou seja, o trigo. O Brasil, especificamente, importa trigo da Argentina, mas lá
O estoque de trigo já está um pouco complicado. Com essa questão de coronavírus, aumento do dólar, a Argentina tem exportado para outros países também. E o Brasil está sendo obrigado a importar este produto de países como, por exemplo, os Estados Unidos. E com isso, tem que pagar em dólar. E aí que a coisa complica. Como eu disse, por enquanto, os donos de padaria estão segurando para não aumentar o preço. Mas a gente não sabe até quando, porque, segundo a associação, esses proprietários dessas panificadoras não sabem até quando esse aumento vai acabar no bolso do consumidor. Vamos ouvir um pouquinho aí uma entrevista de um dono de uma panificadora. Esse ano já começou bem crítico essa situação, desde a mudança do governo na Argentina, com a taxação de 20%, né? Nós tínhamos aqui uma farinha fácil do nosso lado, né? Isso tudo já criou um custo a mais no produto. Então, esse ano de 2020 já foi um ano penoso para o segmento. Difícil, hein? Se prepare, meu amigo, minha amiga. Até na hora de acordar para tomar o belo café da manhã, o pãozinho vai pesar no orçamento da família. E atenção, um homem foi preso suspeito de cometer um estupro no bairro Jardim das Palmeiras, aqui em Uberlândia. A vítima, gente, foi uma mulher e, segundo informações, ela estava indo para a igreja quando, infelizmente, ela foi aí abusada por esse homem. O Túlio Amâncio tem as informações ao vivo sobre esse assunto no nosso Balanço Geral, porque o Túlio acompanhou uma coletiva da polícia para a apresentação desse suspeito, né, Túlio? Boa tarde para você. Isso mesmo, Rafa. Boa tarde para você, boa tarde aos amigos do Balanço Geral. Essa coletiva de imprensa foi hoje pela manhã na delegacia da Polícia Civil e a delegada falou sobre esse caso com a gente. Esse estupro aconteceu há 20 dias, num domingo de manhã. A vítima, uma mulher de 43 anos que estava indo à igreja por volta das 7h30 da manhã. Ela foi abordada por esse homem que estava num carro preto. Parou do lado dela, pediu uma informação. Na hora que ela se aproximou, ele puxou a mulher pelo cabelo, botou ela dentro do carro e a levou até um local mais afastado no bairro Jardim das Palmeiras, um terreno vago, e lá ele cometeu o crime, o abuso sexual. Desde então, essa mulher fez essa queixa na polícia, fez a denúncia e a investigação começou. E esse homem foi preso na casa dele, no bairro vizinho. O crime aconteceu no Jardim das Palmeiras. Ele mora no bairro Jardim das Palmeiras 2. A polícia chegou lá hoje por volta das 7 da manhã e ele estava chegando em casa no veículo que ele usou no crime, segundo a polícia, e ainda na casa dele foi encontrada a camiseta que ele teria usado no crime, segundo o que apontou a vítima. Então, indícios que levaram a crer que foi realmente esse homem que cometeu esse estupro num domingo há mais ou menos 20 dias, Rafa. Vamos ouvir o que a delegada falou sobre esse caso. A própria vítima noticiou logo após o estupro os fatos, recebeu o atendimento médico e a delegacia na segunda-feira, já que tudo ocorreu no domingo pela manhã, tomou conhecimento e desde então já iniciou as investigações no intuito de identificar esse autor. Foi um excelente trabalho desenvolvido pelos investigadores da delegacia, que além de identificar o autor, colheram provas, identificaram o trajeto, o veículo utilizado no crime. Então é um trabalho muito completo e, felizmente, com muitas provas para demonstrar realmente a autoria desse crime, da qual nós não temos dúvida. Absurdo esse caso que aconteceu aqui na cidade de Uberlândia, que você pode comentar comigo lá no Facebook do Balanço, na nossa transmissão em tempo real. Compartilhe e fique à vontade para comentar. Matéria que eu trago para você ainda hoje aqui no nosso programa. Girar informação, vem comigo, atenção, a nossa equipe preparada porque um motorista ficou ferido após um acidente na BR-365. Agora, o curioso dessa história é o que tudo provocou, o que provocou esse acidente. Deixa eu conversar ao vivo no nosso Balanço Geral com a nossa querida Ellen Vilela, porque esse acidente se tornou curioso, porque foi abelhas que provocaram o acidente, Ellen? Explica pra gente isso, por favor. Foi sim, viu, Rafael? Segundo informações dos bombeiros e também da Polícia Rodoviária Federal, o motorista, ele parou no acostamento e atingiu uma colmeia. As abelhas que ficaram enfurecidas invadiram a cabine e atacaram esse motorista. Ele perdeu o controle do veículo e tombou.
Pessoas que passavam pela pista ligaram para os bombeiros e também para uma equipe de atendimento de urgência. Essa equipe fez o resgate do motorista e o levou para a Romaria. O acidente foi na BR-365, perto do trevo, que dá acesso à rodovia estadual que vai para a Romaria. Agora, o curioso disso tudo, Rafael, é que enquanto a polícia não chegava, os bombeiros tiveram que ficar ali para controlar o trânsito e outras pessoas também que não fossem atacadas. Nós tentamos informações sobre o estado de saúde deste caminhoneiro. Lá no pronto-socorro de Romaria, não nos foi repassado o estado de saúde dele, viu, Rafael? É com você. Foram abelhas, então, que atacaram esse caminhoneiro. Que é isso, viu? WhatsApp do Balanço Geral, você que conhece esse caminhoneiro, sabe do estado de saúde dele? Me conte, vai. O WhatsApp tá aí, é fácil, 997989900. Vou pôr na tela para você, 997989900. E atenção, porque criminosos assaltaram o gerente de um banco em Uberaba e durante a ação eles levaram um malote com mais de R$3.000. Kelson Venâncio tem as informações. Eu quero saber, esses criminosos foram presos ou não? Pois é, Rafael, aí em Uberlândia você falou que tem o criminoso da grana, aqui tem os criminosos da grana mesmo, da bufunfa. E eles são recorrentes, pelo menos segundo as investigações da polícia, nesse tipo de crime. Esse gerente desse posto foi assaltado mais uma vez, né? Esses assaltos acontecem sempre. A gente já fez reportagens várias vezes aqui para o Balanço Geral, para o Cidade Alerta, no mesmo local. É uma agência bancária que fica bem em frente ao Parque de Exposições Fernando Costa, ali naquela rotatória, onde acontece a Exposebu, né? Mais uma vez, um gerente de um posto de combustível chegou ontem lá para fazer um depósito em um malote e foi abordado por uma pessoa que estava em uma moto. Armado, essa pessoa acabou falando aquela velha frase, perdeu, passa a grana, e aí ele teve que entregar o malote com R$3.200 em dinheiro. Essa pessoa fugiu. Só que aí o dono do posto chamou a polícia e, diante das informações e do levantamento feito pelo Serviço de Inteligência da Polícia, a polícia já desconfiava de algumas pessoas e foi encontrando essas pessoas até chegar na casa deste suposto autor. Na casa dele, quando os policiais chegaram lá, ele tentou fugir pelos fundos, mas a polícia conseguiu abordá-lo e ele acabou confessando. E aí a história se complicou mais ainda, porque ele acabou entregando comparsas que estavam ajudando ele e até mesmo uma pessoa, ele não revelou o nome, mas falou que existia uma pessoa que trabalha no posto e que teria passado para eles toda a movimentação e os horários em que são feitos esses depósitos para que eles pudessem fazer este assalto. Diante disso, a polícia prendeu mais uma pessoa, que não é o funcionário do posto, e aí encontrou com ela essa quantia em dinheiro. Agora, o trabalho é da Polícia Civil para investigar as outras pessoas que estão envolvidas nesse tipo de crime, nessa espécie de quadrilha que rouba gerentes de postos que depositam dinheiro nessas unidades aqui financeiras. Rafael. Certo. Muito obrigado, Kelson Venâncio, pelas informações. A polícia segue investigando esse caso. 3 pessoas foram presas e drogas e R$12.000 foram apreendidos em Patos de Minas. Elcio Fonseca volta a participar com a gente e tem os detalhes. Elcio. Oi, Rafael, a polícia cumpriu hoje mandados de prisão e de busca e apreensão em 2 endereços aqui em Patos. Na verdade, foram mandados expedidos pela Justiça de Vazante, a cerca de 100 quilômetros daqui. Isso porque as investigações começaram lá sobre 2 homens que estariam traficando drogas lá na cidade de Vazante, mas eles teriam se mudado aqui para Patos. E por isso, os mandados foram enviados para a polícia daqui. A polícia cumpriu esses mandados hoje, conseguiu prender os 2 aí que eram investigados lá em Vazante, e na casa de um deles ainda encontrou tudo isso, porções de crack, maconha e ainda 12 mil em dinheiro, viu? O preso aí, dono dessa casa, ele não explicou nada, não disse nada à polícia sobre esse dinheiro todo na casa dele, mas até pelas investigações que são por causa do tráfico de drogas, suspeita-se.
Certo. Elcio Fonseca trazendo as informações, olha aí todo o material que foi apreendido. Muito obrigado e parabéns ao trabalho da polícia. Infelizmente nós perdemos o contato com o Elcio, mas a informação está dada para você que acompanha o nosso balanço geral, viu? Deixa eu voltar com as imagens, por favor. Nós falamos agora de uma reclamação dos moradores em relação à iluminação pública e eu passei o contato de telefone errado, desculpe, é que está na minha memória, está na minha cabeça, que mudou. Mudou ontem, a gente falou sobre isso, inclusive aqui no nosso balanço geral. Então anote aí o novo número que a partir de hoje você já pode entrar em contato, que essa empresa vai estar resolvendo os problemas de iluminação pública. É o 0800 666 1535. Não é o 2001. 0800 666 606 1535. É isso mesmo, está na minha cabeça outro. Ó, vou pus na tela para facilitar. Vamos, é 0800 606 1535. 0800 606 1535. Para você que acompanha o nosso balanço geral, precisa fazer algum questionamento sobre a iluminação pública, é assim, né? É o processo de adaptação de todo mundo, né? A gente estava com outro número na cabeça, mudou, então anotou aí, trocou o número aí no seu celular, então fique atento a partir do momento que você tiver algum questionamento. O Ministério Público ouviu testemunhas durante a investigação da morte de um homem no assentamento Fidel Castro na última semana. Você lembra que você viu essa história aqui na tela do Balanço Geral, a gente trouxe as informações ao vivo, inclusive com ele. Põe ele na tela aí, o nosso querido Túlio Amanso, que esteve lá acompanhando toda a movimentação, inclusive o manifesto realizado por alguns moradores ali daquele assentamento e tem acompanhado também esse processo de investigação, né, Túlio? Como é que anda? Pois é, Rafa, o Balanço Geral tem acompanhado esse caso desde a semana passada, quando Daniquel Oliveira ele foi assassinado, né, pela Polícia Militar na madrugada de quarta para quinta-feira. O Daniquel tinha 41 anos e era morador do assentamento Fidel Castro, que fica às margens da BR-050. Então ontem o Ministério Público começou a ouvir as testemunhas. 3 pessoas já foram ouvidas e outras devem ser chamadas também para dar a versão delas dos fatos. Os promotores disseram que já estão com um vasto material em mãos, laudos do IML, laudos de perícia e espera também o laudo das armas da PM. Só lembrando esse caso, o Daniquel ele foi morto na madrugada de quarta para quinta-feira e há 2 versões. É certo que ele foi morto pela PM, mas aí tem a versão do porquê isso aconteceu pela polícia e tem a versão dos moradores do acampamento Fidel Castro. Segundo a polícia, o Daniquel estava com outras 2 pessoas, estava armado quando foi abordado pela PM, teria apontado uma arma aos policiais e, em reação, os policiais atiraram em Daniquel. Foi um tiro na cabeça e ele acabou morrendo. Já os moradores do assentamento Fidel Castro, eles dizem que Daniquel estava mexendo na parte de iluminação da ocupação com um alicate na mão quando os policiais abordaram o homem e os amigos dele e Daniquel acabou morto com um tiro na cabeça. E eles alegam, os moradores, porque se foi em reação ao Daniquel estar com arma, por que o tiro foi na cabeça para matar, como eles dizem, né, Rafa? Então nós mostramos aqui no Balanço Geral também a manifestação dos moradores do assentamento Fidel Castro, já que o Daniquel era um dos coordenadores do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, aqui de Uberlândia. Deve demorar pelo menos 30 dias para essa investigação ser finalizada. Rafa. Tá certo, Túlio. E claro, o nosso jornalismo acompanha tudo de perto, todo esse processo e explica direitinho para você. Muito obrigado, viu, Túlio, pelas informações. Olha, um homem foi detido com facas em Uberaba. O Kelson Venâncio volta a participar com a gente e tem os detalhes. O que ele queria fazer com essas facas, hein, Kelson? Rafael, provavelmente coisa boa não era. Aposto que não era cortar uma laranja ou descascar um limão aí para colocar no tempero da comida, meu querido. Olha, a polícia foi chamada para uma zona de intenso tráfico de drogas depois de uma denúncia anônima, né, no bairro Nossa Senhora da Abadia, aqui na cidade de Uberaba, e chegando lá, ela encontrou alguma movimentação em um determinado imóvel. E quando a polícia chegou para abordar essa pessoa, encontrou com ela dentro desta casa essas facas aí que a gente vê aí que foi enviada para a gente através do pessoal da Polícia Militar. Obviamente, né, a pessoa foi encaminhada para a delegacia para prestar depoimento. Agora, um fato curioso: quando ela prestou depoimento, o delegado resolveu liberá-la, né, para ela responder o processo em liberdade, e ela vai
ter o compromisso de aparecer no juizado de pequenas causas. Então, a pessoa aí que foi presa pela polícia foi liberada depois de prestar depoimento na delegacia. Rafael. Obrigado, Kelso, pelas informações aqui no nosso Balanço Geral, explicando tudo direitinho para você. Deixa eu chamar agora minha amiga Ellen Vilela. Você viu quanta equipe, quanta gente trabalhando? Aqui é assim, né? Balanço Geral, lembrando que não faço programa sozinho, tem muita gente trabalhando comigo. Conversei com o Flávio, conversei com o Túlio, conversei com o Kelso, conversei com o Elcio. E eu vou conversar também com a minha queridíssima Ellen Vilela para a gente falar sobre o número de casos suspeitos de coronavírus aqui em Uberlândia, que subiu para 15, né, Ellen? Sim, Rafael, essas informações são do último boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde. Eram 18 casos, 3 foram descartados, são 15 em investigação na cidade de Uberlândia. A Secretaria Municipal de Saúde enviou informação à nossa redação dizendo o seguinte: os casos suspeitos que são notificados, Rafael, essas pessoas estão em isolamento domiciliar. Lembrando que elas são todos os dias aí acompanhadas pela vigilância epidemiológica. Agora vamos aos casos da região do Triângulo Mineiro. São 2 casos em Araguari sendo investigados. Tinha um em Uberaba, mas foi descartado. Agora no Alto Paranaíba tem um caso sendo investigado em Patos de Minas e outro na cidade de São Gotardo. Rafael, lembrando que no estado de Minas Gerais já foi confirmado um caso de coronavírus. É uma mulher de 47 anos que mora na cidade de Divinópolis. Ela estava passando férias na Itália e chegou este mês ao Brasil. Outros 161 casos, segundo a Secretaria de Estado de Saúde, estão sendo investigados. 28 já foram descartados. Rafael? Obrigado, Ellen. Claro, a gente acompanha todo o trabalho aí por parte da Secretaria de Saúde, por parte do Ministério da Saúde e também da Secretaria Estadual de Saúde. Qualquer novidade em relação a esses números, a gente informa direitinho você. Deixa eu voltar à Câmara Municipal, porque a vereadora Gláucia da Saúde, relatora da comissão processante, acaba de dizer que estava sendo ameaçada quando realizava a elaboração de um relatório. É isso mesmo? Essa é a palavra? Ameaçada, Flávia, é isso? Rafael, é isso mesmo. Agora, quem usa a tribuna para falar é o vereador Eliomar Bozó. Cada vereador aqui, dentro do rito, que é natural, do processo aqui que está sendo analisado, pedido de cassação na sessão de julgamento, cada vereador tem até 15 minutos para falar. Antes do Bozó, a vereadora Gláucia da Saúde, que também é a relatora da comissão processante, que naturalmente concluiu o relatório final que foi apresentado hoje, antes dessa sessão de julgamento, ela disse sim que, como alguns parlamentares, alguns colegas dela aqui da casa já sabiam da vontade dela e também do membro Eduardo em relação à não procedência das 2 denúncias que foram apresentadas nesse processo, né, de cassação ou nesse pedido de cassação, o que aconteceu, ela disse que foi realmente ameaçada por colegas parlamentares, então, que teriam conhecimento da vontade dela em não dar prosseguimento à comissão processante, ou pelo menos às denúncias que foram apresentadas. Eu gravei com ela, inclusive, tentei fazer com que ela nos falasse em relação a essas denúncias e também ameaças que foram feitas em relação a ela. Só que ela prefere não dizer, acreditamos que até por uma questão de preocupação mesmo, diz que vai procurar mais uma vez a própria assessoria jurídica do gabinete para que no momento oportuno ela apresente essas denúncias formalmente, Rafael. É importante destacar que hoje a sessão de julgamento do pedido de cassação do vereador Wilson Pinheiro é diferente um pouco em relação às outras sessões de julgamento que já aconteceram, como do Juliano Modesto e também do Alexandre Nogueira, porque os 2 parlamentares, ex-parlamentares, porque já foi publicado no Diário Oficial ontem, a extinção do cargo deles e a nomeação como titulares aos suplentes que ocuparam as cadeiras desses 2 ex-parlamentares. É que o Wilson Pinheiro, ele está na ativa, ele está exercendo as atividades dele normalmente, porque ele teve, pelo Superior Tribunal de Justiça, o direito de retornar às atividades. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça rompeu ali a prisão temporária que ele estava, inclusive usando
numa tornozeleira eletrônica. E aí ele voltou às atividades, porque nada mais o impedia de retornar ao trabalho na Câmara Municipal. Então hoje ele ainda passa por esse processo. As duas denúncias, independentemente da vontade da comissão e não dar continuidade, as duas denúncias elas vão seguir a votação, e se tiver 2/3 dos 27 vereadores, não necessariamente dos vereadores que estão presentes, mas dos 27 vereadores, ou seja, 18 votos, ele pode ser cassado sim. E isso, inclusive, em uma denúncia apenas, não precisa ser das duas. E só para a gente fechar, Rafael, é importante a gente lembrar à sociedade em geral que esse é um processo administrativo interno da casa. O vereador Wilson Pinheiro, ele continua respondendo à justiça às ações criminais que foram levantadas aí pelo Ministério Público. Então esse é um processo administrativo interno e a gente aguarda. Ele, o advogado de defesa, ainda terá até 2 horas para se manifestar em relação a essas críticas e comentários que os vereadores têm feito aqui. E só depois o presidente da casa, Ronaldo Tannus, leva as duas denúncias à votação. Certo. Flávio Soares trazendo as informações, a votação deve acontecer daqui a pouco e, claro, a nossa equipe lá acompanhando tudo e eu trago os detalhes para você aqui no nosso programa. Um homem foi preso por posse ilegal de arma de fogo e munição aqui em Uberlândia. Eu volto a conversar com o repórter Túlio Manso e ele foi preso graças à denúncia de um pedestre que estava acompanhando uma operação da polícia, né, Túlio? Exatamente, Rafa. Esse pedestre estava passando ali perto, viu que a polícia estava em ação na região e falou, olha, em determinada rua, no bairro Laranjeiras, tem um rapaz que tem uma submetralhadora em casa. Os policiais disseram, é? Ela disse, é. Aí eles foram lá, conferiram lá na casa dele, bateram a campainha. O morador, um jovem de 21 anos, deu a liberdade para a polícia entrar, segundo o que consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar. Os militares entraram e encontraram essa submetralhadora de fabricação caseira, Rafa, com capacidade aí para 30 munições. Ela estava escondida embaixo da cama. E aí, na hora de perguntar pro dono dessa arma por que ele estava com essa arma, o que ele ia fazer com essa arma, ele disse que não é daqui de Uberlândia, veio de uma cidade do interior do Rio Grande do Norte, estava sendo ameaçado de morte por lá e por isso ele veio morar aqui em Uberlândia e trouxe a arma junto. A polícia não quis saber mais de conversa, apreendeu a arma e prendeu o homem por porte ilegal de arma de fogo. Rafa. Agora a importância da denúncia, viu? Você que sabe de alguma coisa, procure a polícia, confie na polícia, tem que denunciar mesmo. É uma arma que foi tirada de circulação e possivelmente seria utilizada para cometer crimes aqui na nossa cidade. Gente, já está funcionando o novo sistema operacional de regulação de leitos no Ministério da Saúde, o SIS-REG. O projeto foi criado em 2006 para o gerenciamento desde a rede básica até a internação hospitalar. Deixa eu conversar com meu amigo Kelson Venâncio, lá da cidade de Uberaba, que ele vai explicar direitinho como é que funciona esse sistema e o que vai ajudar na área da saúde. Por favor, Kelson. Olha, Rafael, o benefício principal é diminuir o tempo de espera das pessoas que esperam por algum procedimento, seja ele consultas, exames ou até mesmo cirurgias. A gente sabe que qualquer sistema de saúde pública, né, tem esse defeito. As pessoas aguardam dias, meses e até anos para conseguir o que quer, dependendo do caso. Só que o SIS-REG, que é um sistema que foi criado pelo Ministério da Saúde em 2006, ele tende a modificar isso, a melhorar esse tempo de espera, diminuir, porque tudo é feito de acordo com o sistema que é instalado de forma online na informática dessas unidades de saúde espalhadas pelo Brasil. E aí existe uma peneira, ou seja, aqueles casos mais graves, com urgência e emergência, acabam que eles tendem a ser atendidos de forma mais rápida, evitando assim com que essas pessoas que precisam realmente e mais rapidamente desses atendimentos, que eles possam fazer todos esses procedimentos. Agora, você me pergunta, mas peraí, se o SIS-REG ele foi inventado lá em 2006 pelo Ministério da Saúde, por que só agora o Uberaba está implementando aqui na cidade? É que antes, de acordo com a Secretaria Municipal,
eles usavam o SUSFácil, que é um procedimento que existe no Estado, né? É uma parceria do Estado, né, de Minas Gerais com os municípios. Só que, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Uberlândia, esse sistema, já que funcionou durante muitos anos, já estaria um pouco ultrapassado. No ano passado, eles deixaram o SUSFácil, colocaram um complexo de regulação próprio da Prefeitura e isso já melhorou aqui nas unidades de pronto atendimento, diminuindo o tempo de espera de 7 dias para apenas 4 horas e caindo a taxa de mortalidade em menos de 1%, segundo dados da Prefeitura. A tendência é que com o CISREG isso melhore ainda mais e a gente espera que isso aconteça. Ele foi implementado principalmente no Hospital Regional José Alencar. Rafael. Tá certo, Kelso Venâncio explicando direitinho pra gente. CISREG, viu? E claro, a gente vai continuar acompanhando e eu sempre falo que nós temos que aproveitar a tecnologia para melhorar a nossa vida, a qualidade de vida de todos os brasileiros e melhorar também o atendimento na área da saúde, com certeza. Cadê o flagrante? Põe ele de novo, põe. Olha só esse flagrante que eu recebi no meu WhatsApp. Que isso, meu amigo. Ô Ellen, isso foi no bairro Santa Mônica, minha amiga? Rafael, foi na Avenida Belarmino Cota Pacheco, com a Avenida João Balbino, bem na divisa do Santa Mônica com o Segismundo Pereira, naquela rotatória que faz a divisa ali. Essa motociclista, segundo as informações aí, subia a Avenida João Balbino quando a moto foi atingida por um carro preto. O motorista do Gol, ele não teria respeitado a parada obrigatória, segundo as testemunhas, e atingiu essa motociclista de 25 anos, que teve várias escoriações, foi atendida aí pelos bombeiros e encaminhada para a Whiteberry. Um detalhe, viu, Rafael? Foi feito um auto de infração de trânsito porque a motociclista não estava com a CNH atualizada. A carteira de habilitação dela estava vencida há 30 dias. E teve outro detalhe também. O motorista do Gol não prestou socorro à vítima. Rafael? Que absurdo. Mais um que não presta socorro para a vítima. Eu fico de cara com isso, né? Olha só, muito obrigado aos amigos do Balanço que mandaram pra gente através do meu WhatsApp. Eu sempre falo, você faz o programa comigo. Deixa eu voltar a conversar com meu amigo Flávio Soares. Pode chamar o Flávio. Flávio que está na Câmara Municipal acompanhando esse processo, né, em relação ao vereador Wilson Pinheiro. Eu quero saber, essa votação, ela já começou ou os vereadores ainda estão utilizando aí o espaço para argumentações, Flávio? Rafael, a gente volta a falar aqui da sala de reuniões da Câmara Municipal, onde de fato acontece a sessão de julgamento do pedido de cassação do vereador Wilson Pinheiro. A votação é com certeza o momento mais esperado aqui dessa reunião. Só que não, Rafael, ainda não começou. Os vereadores já tiveram o direito de se manifestar, de colocar críticas, comentários e o próprio posicionamento em relação ao relatório final que foi encaminhado à presidência da Casa pela comissão processante. Nesse momento, fala aqui, utilizando a tribuna, o vereador Wilson Pinheiro. O vereador Wilson Pinheiro, que tem o direito de falar agora até 2 horas. E a gente observa aí que nas mãos ele tem os documentos que compõem o pedido de cassação. São 3 volumes, Rafael. A gente olha aqui, são mais de 400 páginas que foram anexadas a esse pedido de cassação. É claro que em todo esse material tem entrevistas, tem que foram transcritas e dadas pelos vereadores, inclusive vereadores que estão com mandatos suspensos e anexados ao processo. Tem depoimentos que foram feitos ao Ministério Público em relação à denúncia ou às denúncias apresentadas ao parlamentar Wilson Pinheiro. Então, os vereadores aqui, a gente observa na mesa, os demais parlamentares, eles têm em mãos também cópias, tanto do relatório que foi apresentado pela comissão, como também eles acompanham novamente todo esse processo que está rolando desde dezembro do ano passado, quando foi aberta a comissão processante para avaliar o pedido de cassação do vereador Wilson Pinheiro. É importante lembrar que todo esse processo envolve principalmente o período em que o vereador Wilson Pinheiro foi presidente da comissão que avaliava a CPI das vans em 2015.
quando, naquela ocasião, ele teria contratado ou pedido a contratação de uma assessoria jurídica sem licitação. E por isso o Ministério Público o coloca como falsidade ideológica e também o uso do poder público aí em benefício. Na verdade, ele não podia ter contratado sem esse processo de licitação. E por isso hoje são duas denúncias que são analisadas. A primeira delas, o uso da estrutura do Poder Legislativo e tráfico de influência em proveito contrário ao interesse público. A comissão processante considerou essa denúncia como improcedente, alegando inexistência de provas. E uma segunda denúncia, a adulteração da ata e contratação de escritórios sem licitação. Essa adulteração, segundo o vereador Adriano Zago, que utilizou a tribuna aqui, ele e a Michele Bretas participavam dessa comissão, dessa CPI das Vans em 2015. E ele diz que nesse momento ele nem presente estava e que constava a assinatura dele. Ele inclusive chegou a dizer isso aqui, utilizando o espaço que é destinado de até 15 minutos aos vereadores. Então é importante lembrar que esse é um processo administrativo interno, ainda tem a fala ou indiciado ou denunciado, no caso o vereador Wilson Pinheiro. O advogado dele de defesa ainda pode falar também por mais um tempo e só depois o presidente da casa, Ronaldo Tanus, leva então as denúncias à votação. Uma das denúncias, qualquer uma delas ou as duas, sendo consideradas aí procedentes pela maioria dos vereadores, a maioria quando eu digo 2/3 dos vereadores, dos 27, então 18 votos favoráveis à cassação, isso é publicado no Diário Oficial pelo presidente da casa e naturalmente ou automaticamente o vereador Wilson Pinheiro deixa as funções. Caso ele seja absolvido, a mesma coisa acontece, mas deixando claro que a comissão ela encerra os trabalhos e também, naturalmente, o processo aqui que avalia o pedido de cassação do vereador Wilson Pinheiro. Rafa. E tudo indica que essa votação vai demorar, então, né, meu amigo Flávio? E claro, ele está aí acompanhando tudo de perto e o nosso jornalista da TV Paranaíba continua acompanhando e traz todas as novidades para você em relação a todo esse processo que está acontecendo.